no nosso telão. O tema desta noite, estamos gravando em CD a partir de agora. Estratégias de Deus para vencer na vida. Diga glória a Deus por esta palavra. Eu recebo ensinamentos de Deus hoje para vencer na vida. Vencer na vida, vencer tudo, todas as áreas. Veja que Deus agora vai nos falar de uma vitória total, de uma vitória completa. Você viu aqui, parte 1. Teremos hoje metade da mensagem, a primeira parte, e domingo a segunda parte, o complemento, a finalização. E diz a palavra no primeiro livro de Samuel 26, 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Se você crê que grandes coisas o Senhor vai fazer, diga: eu recebo para mim esta palavra. Diga: eu vou vencer na vida. Eu creio nas estratégias de Deus. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Pai eterno, Deus grande em misericórdia, em fidelidade, Deus benigno, Deus manso, Deus compassivo, Deus perdoador, Deus de restituição, Deus de restauração, de cura, Deus de prosperidade, de abundância, Deus de vida e não de morte, Deus todo-poderoso. Nós temos a Ti, Senhor, e por isso falamos como Tu disseste ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Sim, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça é a provisão total, é um favor imerecido, é dom, é presente. Obrigada, Jesus, porque nós temos a Tua graça. E nesta noite, é nessa graça que nós buscamos tudo o que nós precisamos. Porque é de graça, é por graça. E acionamos estes benefícios todos pela fé. Por isso agora, Jesus, esta palavra que tem o poder de ativar a nossa fé, já está aqui, Senhor, agindo. Já está cortando, já está dividindo alma de espírito. Os pensamentos já estão sendo, ó Deus, alinhados, os sentimentos. Nossa carne agora está no lugar. Levamos cativos todos os pensamentos em obediência a Cristo. E nos colocamos agora, Senhor, ó Deus, naquela posição de submetimento à Tua palavra, porque a Tua palavra é a palavra final. A Tua palavra é a autoridade máxima. E nós nos rendemos, Senhor, a esta autoridade agora, porque por ela seremos beneficiados. Recebemos com ações de graças as estratégias para vencermos na vida. Que assim seja em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que são chamados de bom perfume de Cristo, quer dizer que nós podemos exalar este perfume, e a Bíblia ensina como? Através do conhecimento, da verdade, da graça. Povo de Deus, vitoriosos em Cristo Jesus, chamados para reinar em vida, graças a Deus. Eu não me canso de incentivar pessoas a sonharem e acreditarem num futuro melhor. Porque Deus tem um futuro melhor. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa a idade que você tenha, ou quantos sucessos você já teve na vida, ou quantos insucessos você teve. Se você está aqui, se você está vivo, se você está respirando, você tem um futuro. Amém? Se este futuro vai ser melhor ou pior do que foi a sua vida até o dia de hoje, isto depende somente de você.
Depende se você é alguém acomodado ou se você é alguém ativo. Depende se você é alguém ousado ou alguém conservador demais. Depende se você é uma pessoa negativa ou uma pessoa positiva. Seu futuro, se vai ser melhor ou se vai ser pior, depende se você tem crenças duvidosas ou se você tem crenças certas. Depende se você está preso ao passado ou focado no futuro. Depende se você é alguém que reclama todos os dias ou se você busca soluções para cada situação que surge. Seu futuro depende se você tem reduzido o tamanho dos seus sonhos ou se você tem aumentado o tamanho dos seus sonhos. Por isso que eu lhe expus rapidamente, você já pode perceber que este futuro melhor ou pior depende muito mais de você do que dos outros. É ou não é verdade? É verdade. Há pessoas nesta vida que decidem ser carona, decidem ser levados. Mas há pessoas nesta vida, graças a Deus, que eu creio que aqui estão estas pessoas, que decidem ser o motorista, o que dirige, o que define a direção. Então, antes de qualquer coisa, você tem que se lembrar que você tem que estar preparado para pagar o preço por aquilo que você quer. Se o seu futuro vai ser melhor ou vai ser pior, há um preço a pagar. O que é que você quer? O que é que vai acontecer? Você vai pagar qualquer preço. Então, já que há um preço a pagar, comece a pensar a respeito disso. Depende muito mais de você do que dos outros. Em Provérbios 12, 24 está escrito: a mão diligente, aquele que é firme, aquele que dirige, aquele que é ousado, aquele que é destemido, aquele que encara, aquele que avança, a mão diligente dominará. Mas a remissa, o medroso, aquele que vive do passado, aquele que só reclama, que só murmura, que só será sujeito a trabalhos forçados. A promessa de Deus para nós é de domínio. Então diga com fé, diga: eu vou dominar. Diga: eu não serei dominado. Então, quem leva a vida de qualquer maneira, vai sofrer. Quem deixa as coisas acontecer, vai sofrer. Vai ser sujeito a fracassos deste mundo, a problemas, a derrotas deste mundo. E surge uma pergunta. Nós, como cristãos, olhando muitas vezes a nossa própria vida, na trajetória dentro de um ministério, dentro de uma igreja, olhando o panorama do cristianismo no nosso país, né, nós somos obrigados a perguntar: por que as pessoas estão cansadas de ouvir conselhos, palestras, sermões sobre o sucesso, mas poucos de fato conquistam? Por que está todo mundo, vai falar de prosperidade, vai falar de sucesso, vai falar de vitória, vai falar... Por que as pessoas estão cansadas deste assunto, né, de tanta coisa que existe, tanta gente falando sobre isso, mas poucos realmente conquistam? Porque uma coisa é a teoria, e outra coisa bem diferente é você colocar isto aqui de fato em prática. Uma pesquisa foi feita entre pessoas que ouvem muitas palestras, pessoas de igreja que ouvem sermões. E esta pesquisa mostra que as pessoas não colocam nem 10% do que ouvem em prática. Imagine, as igrejas, né, promovendo palavras, as sérias, as outras estão promovendo corriola. Mas, sabe, sermões, trazendo da parte de Deus estratégias, né, coisas para o povo de Deus viver vitoriosamente. E o povo, muitas vezes, né, a grande maioria, 10% do que ouvem apenas colocam em prática. Então, sem colocar em prática aquilo que você ouve de Deus, através da palavra, através do altar,
Amado, você não vai muito longe. Só de teoria, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Há teóricos aí por toda parte, muito derrotados. Isso significa que muita teoria? Há pessoas que saem de faculdades e entram em outras e outras e vão fazendo pós e pós e pós e pós. Estão em perfeita derrota, não em perfeita vitória. Porque há muita teoria. Então, sem colocar em prática o que Deus fala, não adianta imaginar que só ficar conhecendo coisas que Deus fala vai nos fazer chegar além. Jesus afirmou que o máximo que essas pessoas conseguem é construir uma casa sobre areia, que é esse tipo de pessoa que ouve sermão, ouve palestra, ouve conselho, ouve um monte de coisa, mas não pratica. O máximo que ela consegue fazer, construir uma casa sobre areia. O que é, você sabe, né? Uma situação muito, muito precária. Porque uma casa construída sobre areia é algo que não é duradouro. É uma glória por pouco tempo. Ah, construiu uma casa, mas depois desmorona. Então, não é duradouro. É um sucesso por pouco tempo. É uma felicidade por pouco tempo. É uma prosperidade por pouco tempo. É uma harmonia na família, mas por pouco tempo. É a pessoa que consegue um casamento, mas é um casamento inseguro. É a pessoa que consegue um negócio, mas é um negócio incerto. É a pessoa que consegue um emprego, mas é um emprego instável. Você não está aqui construindo coisas sobre areia. Creia nisso, receba, porque você está aqui para pensar que você vai mais longe. Porque é isto que Deus quer que você pense. Não que você, é uma coisinha, vai desmoronar ali, porque as pessoas hoje estão muito assim, né? Com um pessimismo. Eu acho que não vai dar certo. Eu nem sei, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que isso não vai durar muito, eu acho que isso não vai muito longe. Amados, isso aí é pensamento do mundo. Nós estamos aqui para ouvir de Deus e para praticar. Nós estamos aqui construindo a nossa vida sobre a rocha. Agora, você tem que dar importância a algumas coisas que quem não realiza é porque não dá importância. Quem não realiza é porque não dá atenção àquilo que Deus diz, que o altar está falando todos os dias. E uma das coisas que Deus diz e que nós temos que dar atenção se chama planejamento do futuro. Porque o futuro começa hoje. Planejamento do futuro. Poucas pessoas sabem o que querem da vida. Você pergunta para quem está na universidade: você sabe o que você vai fazer quando eu sair daqui? Não, não sei. Você sabe para que você está fazendo esse curso? Não, eu sei que eu gostei, ou esse é o que eu entrei, ou enfim, eu acho. As pessoas não sabem. As pessoas não têm consciência. Para que você está fazendo tal coisa? Não sei. Onde vai dar isso? Não sei, não tenho certeza. Poucas pessoas sabem o que querem para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, para os próximos 5 anos. Tem gente que nem pensa nos próximos 5 anos, mas eles vão chegar. Você tem que dar importância ao planejamento do seu futuro. Porque em Provérbios 21:5 diz o sábio: os planos do diligente, tem que ter planos. Diga, tem que ter planos. Você precisa ter planos, amados. Porque os planos do diligente, daquele que pratica, eu tenho um plano e eu coloco em ação. Eu ouço a voz de Deus, as estratégias, vou indo, vou construindo. Os planos do diligente tendem à abundância. Então é bom ter planos, é de Deus ter planos e de ser diligente para ir atrás desses planos. Tendem à abundância. Mas a pressa excessiva, o não planejar nada, o não ter direção, não tem rumo, não sabe o que está fazendo, não sabe o que quer, não pensou daqui 1 ano, não pensou daqui 5. A pressa excessiva leva à pobreza. E não é só pobreza financeira, pobreza em todas as áreas. Então, tem que ter planos. Quando você faz planos, quando você é diligente, quando você coloca em prática o que Deus está lhe dizendo, você está construindo coisas não sobre areia. Você está determinado. Você está, indo em busca do sucesso para a sua vida.
E a Bíblia diz que a tendência disso é a abundância. Quem recebe? Então, o que são esses planos? Porque já que eu tenho que ter planos, e eu tenho que ser diligente, o que são esses planos? Esses planos são a definição de coisas na vida e a determinação daquilo que você vai fazer. Deu para entender? Os planos são definição de coisas na vida e a determinação do que nós vamos fazer. Hoje, amanhã, o próximo mês, o próximo ano, os próximos 5 anos, a médio prazo, a longo prazo. E aí alguém vai dizer, bispa, mas eu não sou mais jovem. E eu lhe pergunto, você está vivo? Você está respirando? Então você tem um futuro. Tem alguém do seu lado respirando ou não está mais? Está respirando? Então fala para essa pessoa, você tem um futuro. Então, não vamos começar com bloqueios mentais, porque a idade, porque o sexo, porque o meu berço, porque a minha família, porque isso, porque aquilo. Você está vivo? Você tem um futuro. Todos nós aqui temos um futuro. Eu sei, amados, é claro que fazer esses planos, esse planejamento, definir coisas, ser determinado, não é uma coisa fácil. Lógico que não é. Não estamos dizendo aqui que isso é moleza. Não é uma coisa fácil. Mas só consegue fazer isso quem jamais permite que pensamentos derrotistas lhe ocupem a mente. Não é fácil agora. Você tem que renovar a sua mente. Não pode deixar pensamentos que lhe derrotem. Sabe como você protege a sua mente? Você protege a sua mente com fé. Você protege a sua mente com a palavra. Você protege a sua mente com seus sonhos. Você alimenta a sua mente com os seus sonhos. Você protege a sua mente com isto aqui que nós estamos fazendo hoje. Isto aqui é uma proteção para nós. Esta comunhão dos santos, o ouvir a palavra, o congregar, o louvar a Deus, o orar, isto protege a nossa mente. Nós, como povo de Deus, nós devemos gerenciar a nossa vida. E não podemos delegar essa tarefa a terceiros. Preste atenção. A sua vida é sua. Não dê este cargo de gerência da sua vida a outra pessoa. Isto foi entregue para você. Amém? Eu coloquei aqui no telão uma frase para você guardar. Ninguém pode substituir você naquilo que só você tem que fazer. Ninguém. Tem coisas que são suas, Deus entregou para você, a sua vida é sua. Quem tem que tomar as rédeas da sua vida é você. Então ninguém vai lhe substituir. Aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer. Então eu lhe digo, se você não está satisfeito com o seu emprego, se você não está satisfeito com a sua renda, com o seu estado emocional, com o seu desequilíbrio familiar, então você tem que tomar a decisão pessoal de mudar de rumo. De acreditar em Deus, de acreditar numa mudança. Amém? Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, isto todo o curso dá esta frase, né? Se você continuar fazendo do mesmo jeito as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, Deus é o Deus dos impossíveis, não é verdade? É. Mas aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer, irmãos. Que as pessoas ficam muito aí, né? Deus fará. Eu entrego nas mãos de Deus. Eu também entrego. Porque se Ele não me der capacidade, suficiência, não me iluminar, não me capacitar, não dirigir os meus passos, realmente vai ser impossível. Agora, cabe a nós aquilo que nós temos que fazer. O Senhor abençoa, diz a Bíblia, a obra das nossas mãos. Preste atenção que isso é importante. Às vezes, se torna tão difícil a decisão pessoal de mudar, da pessoa fazer algo diferente, e a pessoa fica ali, não, Deus vai ter que me abençoar desse jeito mesmo.
Deus está nos ensinando como é que a bênção se manifesta. Olha o que diz Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Nós recebemos, não recebemos esta promessa? Ai, amém, Senhor, abre logo esse bom tesouro. Olha, Senhor, a situação olha, a situação está complicada. Senhor, está prometido aqui. Amém. O Senhor está dizendo, sim, Senhor, eu falei, eu tenho que cumprir, não é? Eu tenho sim e o amém para cada uma das minhas promessas. Então, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. Oh, aleluia, vai chover no seu tempo. E para abençoar, aleluia, Senhor, toda obra das tuas mãos. Toda obra das tuas mãos. Para abençoar a sua decisão pessoal. Para abençoar as suas escolhas. Para abençoar os seus projetos. Para abençoar aquilo que você decide fazer. Tem que fazer alguma coisa. A quantidade de gente insatisfeita hoje é muito grande. As pessoas por toda parte estão insatisfeitas. As pessoas estão insatisfeitas, mas elas não fazem nada para mudar essa insatisfação. Continuam insatisfeitas, mas continuam com as mesmas coisas, fazendo tudo igual do mesmo jeito. Olha o que um grande homem, um empresário brasileiro, um dos mais ricos homens deste país, declarou. Olha esta declaração. Por favor, está no telão. Uns sonham com o sucesso. Nós, porém, acordamos cedo e trabalhamos duro para conseguir. Isto é bíblico. Isto aqui é uma frase, eu não sei se este senhor, eu não vou aqui fazer promoção de ninguém, se este senhor, né, tem alguma noção da palavra. Mas isto aqui é princípio, isto aqui é parte da estratégia de Deus. Todo mundo quer sucesso. O pessoal, sonho, até planeja. Só que, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que ir atrás. O Senhor está ensinando como é que as coisas... Ele abençoa a obra das nossas mãos. Deus abençoa a obra das nossas mãos, das minhas mãos. Então, é aquela decisão, é aquele passo, é aquele negócio que você abre, é aquele movimento para você restaurar o seu casamento, é aquela conversa que não pode se adiar mais. Tem gente que vai adiando. Vai lá falar, vai lá sentar, vamos tirar isso ali, vamos resolver essa história, vamos agora dar um novo rumo para isso. Ai, não. Não gosto nem de falar nesse assunto. Você vai continuar com os mesmos resultados. É bíblico. Esta nossa obra, esta nossa decisão, Deus disse, isto eu abençoo. Eu abençoo a obra das nossas mãos, das suas mãos. Amém? Então, o nosso trabalho aqui nesta igreja, entre tanto trabalho que temos, é despertar as mentes, é despertar os corações. Às vezes, a pessoa está de olhos abertos, mas está dormindo. Tem muita gente no meio do povo de Deus, de olhos abertos, mas está dormindo, está desligada. Isaías 52, o Senhor dá um alerta aqui. Desperta, desperta. Reveste-te da tua fortaleza, ó igreja. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Se apruma. Olha o que Deus tem. Porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó. Levanta-te, toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. O Senhor está dizendo, é você que tem que sacudir. É você que tem que reagir. Deus está pronto para agir. Deus está pronto para manifestar. Mas tem que haver uma reação, amado. Daí nós temos que nos envolver com a palavra, com as promessas, agindo de acordo. Não adianta que, Ele diz, desperta. Ele diz, Deus, então me desperta. E Deus põe uma mulher aqui gritando, às vezes brava. Vai, acorda, desperta, junta fé a isso. Você não despertar assim, eu não sei o que vai acontecer mais, amado. Desperta, levanta, reage, sacode-te do pó. Não importa o que aconteceu, agora, com Deus. É diferente. Agora você está entendendo as coisas, agora você está aprendendo estratégias de Deus, está planejando. Você sabe, o mundo não nos desperta para isso. O mundo não nos acorda.
É Deus que nos chama, é Deus que nos acorda, nos desperta, nos sacode, nos põe na direção certa, nos mostra que nós podemos sonhar e lutar pelos nossos sonhos. Eu creio que há um potencial adormecido em cada um de nós aqui. Cada um traz um potencial maravilhoso, enorme de Deus. E é sua a responsabilidade de lutar pelo seu próprio sucesso, pelas suas realizações, mesmo que você já tenha tocado o fundo do poço. Não importa. Você conseguirá vencer mesmo depois de tudo isso. Ih, bispo, eu já toquei. Esta palavra é para você. Creia. Diga glória a Deus, eu recebo esta palavra. Em Romanos 8,36 diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Lógico. Quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades. Quiseram nos matar, quiseram nos pisar. Nos pisaram, mandaram para o buraco. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você precisa aprender a lidar com as dificuldades. Dificuldades existem. Porque alguns, eles acham que só eles têm dificuldades. Todos têm. Tem que aprender a lidar com as dificuldades. Queixas e lamúrias não movem uma folha. Experimenta ficar sentado só se lamuriando, murmurando, reclamando. Não acontece nada. Serve para quê? Para você ficar doente. Para você entristecer Deus. Para você aborrecer todo mundo que está à sua volta. Para você se afundar ainda mais. Mais uma frase importante. O sucesso está na constância do propósito. Não adianta fazer uma agenda, vários propósitos, se você não tem constância naquilo. Tem gente que não leva nada adiante. Não termina nada. E não é que demora muito, não. Você fala com a pessoa, na semana seguinte você conversa com ela, já tem outra coisa. Você não estava pensando naquilo. Mudei. Aí fica aquilo. E agora é isso aqui. Isto aqui Deus me mostrou, realmente. Só que você encontra a pessoa um mês depois. E aquilo lá que Deus tinha te mostrado? O que mesmo? Isso? Não, isso já faz muito tempo. Tal. A pessoa não tem constância. É uma pessoa que derrotada. Não vai ver sucesso em nada, não vai ser bem sucedida em coisa nenhuma. Aquele que sonha tem que ter firmeza. O que a Bíblia diz? Se você colocar a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Então, coloque a mão no seu arado e não olhe mais para trás. Creia inabalavelmente. Olha que palavra eu aprendi. Creia inabalavelmente. Se o seu futuro está alicerçado nas promessas de Deus, e se as suas atitudes são respaldadas por Deus, isso resulta ou resultará em maravilhosas realizações. Quem quer ver novos horizontes, tem que sair em busca deles. Amém? Você diz, eu estou com uma saudade de ver, sabe? Quantas pessoas dizem isso? Me faz tão bem, eu estou com vontade de ver o pôr do sol. Você sabe que se você ficar dentro do seu prédio, só se for muito privilegiado, é difícil. Você vai ter que sair. E mesmo dentro do seu prédio, dentro do local, você vai ter que ir para uma janela. Um movimento você tem que fazer. Você quer ver um horizonte, você quer ver alguma coisa diferente, você tem que fazer um movimento. Você tem que ir em busca daquilo. Amém? Então, eu quero ir para as estratégias, né? Nós vamos ver essas estratégias, esta primeira parte, para vencer na vida, refletindo hoje num exemplo, porque nós estamos indo para o fechamento desta série sobre estratégias, e eu queria que você extraísse deste exemplo, deste homem da Bíblia Sagrada, as estratégias para vencer na vida como um todo, em tudo. Este homem, né, teve um histórico de vida pontilhado de lutas, mas também de grandes vitórias. Nós vamos voltar a falar do rei Davi. Amém? Vamos tirar estratégias hoje de situações da vida dele.
E um dos maiores desafios, nós já estudamos Davi aqui, numa queda dele, na falta, os irmãos se recordam, né? Que a semana passada nós falamos das decisões nécias, tolas dele, né? Não teve decisão sábia. Mas, isto o que que era? Um pós-chamado, ele estava no seu palácio, saiu do seu quarto, foi olhar, ele estava ali, todos tinham ido para a guerra, e ele tinha ficado. Tipo um sedentarismo, uma coisa assim, dando muita vazão à carne. Todo mundo foi lutar, ele ficou, tal. E aí, você sabe aquela a palavra dos antigos pregadores, mente vazia. Estava ali, né? Estava todo mundo trabalhando, lutando, guerreando, então sozinho no palácio. Então, uma cilada, ele não soube ser sábio nas decisões. Mas, nós sabemos que era o brilhante, aquele que Deus diz que um homem segundo o meu coração. Então, é porque tinha alguma coisa de especial, né, nesse coração, nesse homem. Então, você sabe que um dos maiores desafios para Davi foi aquele gigante. Que, aliás, é o gigante mais famoso da terra. Né? Todo mundo conhece. Eu falo em gigante, até quem não é cristão fala, não tinha um tal de Golias? Porque, né, filme, histórias, enfim, muito conhecido. Davi, ele fez tudo o que hoje eu lhe falei aqui, e tudo que a gente tem falado nesses cultos sobre estratégias para vencer isso ou aquilo, Davi usou tudo aquilo. Tem usado tudo isso. Isso que eu lhe disse hoje, de você assumir a sua vida, de você não terceirizar, né? De você ter sonhos, mas, sabe, fazer alguma coisa, você perceber o que você tem que fazer com determinação, não ser negligente, ser diligente, você avançar, ser corajoso, ser ousado, estar na dependência do Senhor, né? Sonhar com a aprovação dele, se submetendo à direção de Deus. Eu estou aqui lhe mostrando, né, várias situações, a constância de um propósito. Estou lhe falando, estabelecer um propósito, seja constante. Vá, né? Não adianta ficar, mas Deus e Deus. Deus não é fantasia, Deus é real, Deus é concreto, mas Deus quer ver a nossa fé em ação. Bom, diz a palavra do Senhor, né, que Davi usou estratégias vencedoras, estratégias de Deus. Mas naquele episódio em que ele estava ali, o Golias estava desafiando toda a nação de Israel, eu pergunto, Davi usou as estratégias, e o restante? Usou o quê? Os irmãos dele, por exemplo, o rei Saul, o pai de Davi, o exército de Israel. Mas só Davi usou estratégias vencedoras? E esse restante todo aí? Família, né? Pai, irmãos que estavam lá. O rei da nação. O exército inteiro de Israel. O restante representa os comodistas, os negativistas, os que ficam só esperando em Deus, que sabem as coisas de Deus, que Deus é Deus do impossível, só na teoria. São os derrotistas que são derrotados. São aqueles que ficam de braços cruzados. São aqueles que vivem de lembranças do passado. Estes não tiveram nenhum insight na hora da adversidade. Por quê? Porque eles já eram assim. Eles já tinham uma postura. Eles já tinham uma atitude passiva. Uma atitude negativa, uma atitude de medo, amedrontados. Vamos ver alguns fatos importantes. Em 1 de Samuel 17:8, diz assim, do gigante: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Vamos entender aqui. O que o gigante disse? Escolha um homem. Golias, já naquela época, sabia que encontrar um homem, um só, que lhe enfrentasse, seria muito difícil naquela multidão. O diabo sabe hoje, amados, que encontrar na nossa sociedade, às vezes encontrar no meio do povo de Deus,
que tenha coragem de lutar. Um que tenha coragem de encarar o problema, de encarar o mal, de encarar a mentira do inimigo. O diabo sabe que é difícil de encontrar. E aqui tem uma pergunta que o inimigo usa aqui dentro da gente, com um dardo. Sabe o que o Golias perguntou para aquela, tropa, todas as tropas de Israel? Para que saís formando-vos em linha de batalha? O que ele queria dizer com esta pergunta? Pensem bem. Para quê? Ele estava dizendo, para que vocês vão sair em linha de batalha? Vocês vão perder. Era isso que ele estava dizendo. Para que fazer, se posicionar? Para que vocês acham que isso? Eu sei que às vezes a pessoa acorda também com esses pensamentos. Para que eu vou trabalhar hoje? Para que me esforçar? Para que estudar? Para que eu estou acordando cedo, me desgastando? Para que eu vou abrir esse negócio? Para que eu me inscrevi no vestibular, afinal de contas? Para quê? Para que lutar para renovar o meu casamento? Para quê? Para quê? Esse para quê é justamente para que você desista. Fica lá, para quê? Porque quando Golias perguntou, para que vocês vão? Ele já tinha uma resposta. E ele queria que o povo de Deus tivesse essa mesma resposta. Não adianta. Não vão gastar tempo, nem miolo, nem energia, porque não vai adiantar. Golias estava dizendo, em outras palavras, não vale a pena vocês lutarem. Era isso que ele estava dizendo. Para quê? Vocês estão perdendo tempo. Quantas vezes, amados, não vem esse dardo inflamado aqui na cabeça, e você está empenhado, você está ali lutando, contra a tua carne muitas vezes, e vem aquela pergunta, para quê? Será que vale a pena? Será que eu não vou? Será que? Para que isso? Para que eu estou fazendo isso? Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha, o rei e todo Israel. O que mostra aqui? Ninguém arriscou fazer alguma coisa naquele momento. Ninguém. Olha, alguém poderia... Concordo que alguém poderia falar, gente, seguinte, vamos nos juntar, vamos lá. De repente a gente faz um barulho, de repente a gente assusta ele, assombra. De repente a gente sobe em cima dele, faz corda. Eu não sei. Ninguém arriscou fazer alguma coisa. Eles se espantaram. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar assim. É mais fácil. É mais fácil do que ter uma ideia. Do que reagir e tentar alguma coisa. As pessoas preferem dizer, que medo. É mais fácil. Mas o grande momento dessa vitória começa exatamente com a estratégia usada por Davi. Versículo 26. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo. Ele já começa abrindo a boca, não só pensando, mas falando algo que estava no coração dele. Então, ele só fala porque aquilo está lá dentro. E ele começa a falar aos homens que estavam consigo. Ele começa a declarar alguma coisa. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, olha como começa o versículo 26. Então, agora vai começar uma virada nessa história. Então, alguém reagiu. Alguém ia arriscar. Alguém, tentou alguma coisa. E ele começa falando, tá? Fazendo uma pergunta. Então, veja. De um lado, espanto e medo. Do outro lado, coragem, ousadia, atitude. E ele pergunta assim, que farão àquele homem? Aquele homem já era ele.
Ele não estava falando, será que vai surgir alguém aí, gente? Eu estou só pesquisando. Não, não, não. Que farão aquele homem que ferir. Então, assim, aquele homem já era ele mesmo se posicionando. Finalmente surgiu alguém que pratica o que Deus ensina. Finalmente surgiu alguém com a atitude certa. Alguém decidido a mudar aquela situação. Davi não pensou em outra hipótese, senão na vitória. Ele não ficou pensando, mas e se o cara me degolar primeiro? Mas e se ele me amassar na frente de todo o povo? Mas e se eu morrer tão novo? Mas e se... Ele não pensou em outra hipótese a não ser a vitória. Veja o que ele disse. O que farão aquele que ferir este filisteu? Ele tinha certeza que ele ia ferir o filisteu. Ele não estava jogando com palavras. Ele tinha certeza absoluta. Ele já tinha dentro dele. Eu vou. E eu vou acabar com ele. E ele perguntou, porque ele estava confessando aquilo que estava lá dentro dele. Ele já se viu ferindo o gigante. Vocês lembram que eu tenho ensinado aqui em criar uma imagem mental? Você visualizar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ele criou uma imagem mental do gigante já ferido. Ele sabia que o Deus dele era maior. Ele sabia que o Deus dele era com ele. Nós queremos que o povo desta igreja pense como Davi. Quando ele perguntou, quem é, pois, este filisteu? Amado, você também tem que perguntar, quem é, pois, esta crise mundial para me impedir de prosperar? Quem é, pois, este diagnóstico médico para dar a sentença da minha vida? Quem é, pois, este advogado que está me ameaçando? Quem é, pois, este patrão que diz que vai me mandar embora? Quem é, pois, este colega de trabalho que quer me prejudicar? Quem é, pois, esta mulher ímpia que quer destruir o meu casamento? Olha, ou você age desta forma, ou você vai ficar exatamente como os outros, espantado e com medo. Diz no versículo 28. Ouvindo-o Eliabe, entrou um personagem estranho aqui. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. O próprio irmão mais velho. Que voz diabólica. Era um salvo, era um eleito do Senhor, mas que voz usada, energizado pelo inferno, pelo capeta. Que voz demoníaca. Eliabe estava, na verdade, se projetando em Davi. A psicologia explica. O que ele estava ali falando de Davi? Aquilo que ele era. Aquilo que ele via nele. Presunção, maldade. Estava lá apenas para ver a peleja, para ver o que ia acontecer. E ele jogou isso tudo para o irmão dele. Às vezes, isto aqui acontece com a gente, amados. Vem aí um Eliabe, ou vem Eliabes, querendo nos julgar, querendo nos colocar para baixo, querendo nos desanimar, nos desencorajar. O irmão dele invejou a coragem dele. Quando alguém vem e lança essas coisas, a gente, sem esse conhecimento no passado, falava, acho que ele está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Não! Ele é invejoso. Ele está vendo a sua coragem, a sua fé, a sua ousadia, a sua determinação. E ele vai usar uma palavra que o diabo coloca para lhe derrubar, para lhe parar, para lhe desanimar. O irmão de Davi não foi capaz de ter a mesma atitude. Quando Davi disse, eu vou enfrentar, quem é o homem que fizer? Ele podia dizer, mano, estou com você, sou mais velho, se você é nanico pequenininho, mais novo, vai, eu vou, gente, vamos juntar todo... Não, ele só soube dizer o quê? Você é um presunçoso. Você deixou as ovelhinhas lá, como se as ovelhinhas fossem mais importantes do que a nação de Israel, do que todo aquele povo de Deus. Amado, conte para 2 ou 3 pessoas, partilhe dos seus sonhos, e você vai encontrar muitos Eliabes, que invejam a sua coragem, as suas ideias, que não são capazes de ter a mesma atitude, e que querem lhe desmotivar, lhe desanimar. Agora vamos para mais uma estratégia.
O que Davi fez? Né? Como Davi reagiu? Versículos 29 e 30. Respondeu Davi. Ele não ficava quieto não, o baixinho era fogo, viu, pastores? Ele respondeu. E ele respondeu assim: que fiz eu agora? Quer dizer que ele já devia receber acusação em outras oportunidades desse irmão, ou dos irmãos. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas eles sabiam porque ele estava perguntando aquilo e qual era já a decisão e a atitude dele. E quando esse irmão lhe trata assim, olha o que ele faz. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O que Davi falou? Quem é ele? Que farão aquele homem que ferir esse filho? Ele falou a mesma, ele continuou firme no seu propósito. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Em outras palavras, Davi ignorou totalmente aquelas palavras de Eliabe. Davi repreendeu aquelas palavras. Isto é uma atitude de reprovação e repreensão. Davi rechaçou aquelas palavras e ele se protegeu. Como ele se protegeu? A palavra de Deus diz assim: desviou-se dele para outro. Tem que virar as costas, tem que tapar os ouvidos. Você tem que se proteger nessa hora. Essa é uma hora decisiva, amado. Se você não protege-se nessa hora, você vai para baixo. Você desanima. Ele se virou, ele se desviou daquele instrumento naquele momento do inferno, não é? E ele continuou focado. Ou você faz isso com os Eliabes, ou você fica igual a eles. Esta é que é a verdade. Veja como Davi estava focado. Ele deixou o irmão dele falando sozinho e fez a mesma pergunta para o outro lado, para outro povo. Que farão? O que ele diz? Não estou nem aí com essas palavras infernais. Não estou nem aí. Eu nem te vejo, cara. Não quero saber disso. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Versículo 37. Disse mais Davi. Pensa que ele ficou com medo, intimidado? Ele disse mais. O Senhor me livrou das garras do leão. Ele começou a lembrar das vitórias que Deus tinha dado a ele. E das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Quer dizer que ele já estava determinado. Ele não falou para ninguém que ia. Ele fez uma pergunta e agora ele diz o que vai acontecer com ele. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Esta atitude, esta postura, estas virtudes, estes detalhes é que fazem diferença na vida de alguém. É isso que nós temos que entender. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. O que representa essa armadura? Olha, amado, ponha o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aquela armadura é um peso. Aquela armadura representa também um estigma. Era algo que o rei estava colocando na vida de Davi, impondo sobre Davi. E ele estava dizendo em outras palavras: coloca a armadura, querido, porque você não vai conseguir. Você é fraco, você é pequeno, você é jovem, você não tem experiência. Na verdade, ele estava dizendo: você é incapaz de vencer esse homem. Então, eu estou fazendo aqui, ainda estou te ajudando, tá? Colocando esse peso sobre você. Ele está dizendo: olha, sem isso você não iria conseguir. Essas limitações é o que Davi faz aqui, né? Davi tirou aquilo de sobre si. Essas limitações têm que sair das nossas vidas. Todo o peso que nos colocaram, todas essas palavras: isso não é para você, isso é grande demais para você. Olha, se eu não te ajudar, se eu não der uma mãozinha. Não, querido, se Deus não me der a mãozona dele, eu não chego a lugar nenhum. Então, assim, essas limitações têm que sair. São pesos. Então, assim, você tem que tirar de você, de sobre você, todos esses pesos, todas essas limitações. Tire o medo. E Davi, com tudo aquilo, olha, amado, foi o gigante. Foi olhar e ver a família dele
medrosa, o exército medroso, o rei medroso. Aí se levanta um irmão dele e tenta, né? Pega pesado. Aí vem o rei e coloca uma armadura pesada sobre ele. Olha quantos impedimentos. Davi foi vencendo todos eles. Ele tinha um foco. Ele tinha um alvo. Ele tinha um objetivo, né? E ele não mudou o seu alvo. Diz no versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Caiu. O gigante caiu. O que Deus está nos ensinando? Tire de sobre você a insegurança, tire de sobre você o comodismo, tire de sobre você esse sentimento de incapacidade que é negativo, tire de sobre você esses estigmas que a família, o amigo, sei lá, a escola, a professora, a sociedade colocou sobre você. Meta a mão no seu alforje espiritual, que é a Bíblia Sagrada, e atire a sua pedra na cabeça desse gigante que lhe afronta. Amado, você tem que focar no seu objetivo. Pegue o alforje e abra. Meta a mão nesse alforje pela fé e atire uma palavra contra a doença esta noite. Atire uma palavra contra a crise financeira. Atire uma palavra contra o problema conjugal. Atire uma palavra contra o vício, contra as amarras. Amado, você vai comigo atirar pedras agora. Nós temos um alforje mais poderoso, amado. Tem todas as pedras para derrotar todos os gigantes que se levantarem no nosso caminho. Vamos. Contra a doença. Diga, pelas chagas de Cristo, eu já estou sarado. Quanto às finanças, diga, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor julga as minhas causas. O Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu juiz. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é a solução dos meus problemas. O Senhor é a vitória sobre todo o mal. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amado, atire esta pedra e declare que este gigante que aqui estava na sua vida até o dia de hoje, caiu. Você tem poder nas suas palavras. Diga, fale. Não tenha medo de quem for contra. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo dos Eliabes que estão à sua volta. Fale. Fale, eu tudo posso. E quando alguém disser para você, olha para você diga, não, se eu olhar para mim eu não posso, eu olho para Jesus e nele eu posso todas as coisas. E não é a sua palavra que vai me desestimular, que vai me desanimar, que vai me deter. Nós cantamos aqui, ninguém pode prender minhas mãos, ninguém pode prender os meus pés, ninguém pode calar a minha voz, ninguém vai me deter nesta terra, amado. Nós não podemos cantar uma música maravilhosa e quando sairmos e nos depararmos com os gigantes, prenderam as mãos, prenderam os pés, me calaram e eu estou detido. Não! Não! Você tem um alforje poderoso. A Bíblia Sagrada, pegue as pedras que você precisa e atire. Amém? Não se curve diante dos reveses. Não inveje as pessoas corajosas. Seja uma delas. Persista. Vá em frente. Esteja focado. Acredite que você já é vitorioso. Agora é só conquistar a vitória. A vitória já é sua. Agora conquiste a vitória. O Senhor abençoa as obras das suas mãos. Então não permita que o seu entusiasmo seja sufocado. Não permita que o seu entusiasmo seja diminuído, seja abafado. Fale cada vez mais alto. Se entusiasme. Mas está todo mundo para baixo, vai ficar chato se eu ficar para cima. Vai ficar chato se você ficar para baixo igual eles. Porque você é diferente. Amém? Você é diferente. Você vai se lembrar sempre que o exército inteiro estava para baixo. O rei da nação estava para baixo. A família inteira daquele mocinho estava para baixo. Só tinha um para cima.
Deus estava com esse. Deus deu a vitória a esse. Se você seguir essas estratégias de Deus, você vence na vida. E você vence tudo. Porque depois de tudo que Saul, amado, presenciou em Davi. Porque Saul, o rei, viu tudo aquilo. Viu o que aconteceu. E aí, ele diz, eu vou terminar com esta palavra que eu iniciei. Agora você vai entender melhor. Por que Saul diz isso em 1 Samuel 26, 25. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, abençoado Davi. Você é um abençoado, Davi. Pois grandes coisas farás. Ele já tinha feito. Mas agora, ele viu como ele agia, como ele era, qual era a atitude dele. E ele diz, cara, grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, fazendo grandes coisas, prevalecendo sempre, recebendo sempre a vitória. E Saul voltou. Saul voltou para o seu lugar. Saul volta para um lugar e paralisa. Davi avança para fazer grandes coisas e prevalecer sempre. Deus colocou forte essa expressão no meu coração. Hoje eu termino com ela no telão para você. Grandes coisas farás. E de fato prevalecerás. Ela vai ficar aqui no telão e eu quero selar na sua vida esta verdade agora. Fique de pé, vamos orar a Deus. Pediria que alguém viesse aqui para nós encerrarmos. E eu queria cantar essa música que nós cantamos hoje. Ninguém vai parar as minhas mãos. Ninguém vai parar os meus pés, ninguém vai me calar, ninguém vai me deter. Porque grandes coisas eu farei e de fato eu prevalecerei. Levante suas mãos aos céus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Oh Jesus, que riqueza de detalhes, Senhor. Oh Deus, que riqueza de lições. Tem uma aparente simples história bíblica, Jesus. De um pequeno homem, um homem comum como nós, Senhor. Que enfrentou um gigante, como nós também enfrentamos gigantes. Esse homem que representa cada um de nós, Pai. Carnal, Senhor. Humano, Jesus. Mas mostra que quando alguém segue as estratégias de Deus, quando alguém age pela fé, quando alguém acredita inabalavelmente, não há gigante que fique de pé. Não há doença que não desapareça. Não há crise que não termine. Não há dívida que não seja paga. Não há família que não seja restaurada. Quem é, pois, este filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós perguntamos nesta noite, quem é, pois, este problema, esta situação para afrontar um povo que vive a genuína graça de Deus, que vive a fé. Nesta noite, Senhor, nós tiramos, Pai, da nossa vida o medo, tiramos da nossa vida a insegurança, o sentimento de incapacidade, tiramos da nossa vida o comodismo, Pai, a passividade. Tiramos da nossa vida, Senhor, a preocupação com o que vão dizer, com o que estão falando, com as opiniões do mundo, Senhor, dos Eliabes. E nós colocamos a mão no alforje espiritual que é a Bíblia Sagrada. E nós atiramos contra a doença, atiramos contra a injustiça, atiramos contra a escassez, atiramos contra o mal. Oh Deus, nós não nos acovardamos, Jesus. Nós não vamos nos curvar diante dos reveses, Jesus. Nós somos pessoas corajosas, nós somos pessoas de fé. Deus, que cada um aqui, Jesus, cada filho, cada filha, cada homem, mulher, jovem, senhor, senhora, oh Deus, cada família aqui representada, Jesus, salalachantaramas. Oh Deus, que cada um faça grandes coisas, Senhor.
e que cada um prevaleça como Davi fez e prevaleceu. Oh Senhor Jesus, mesmo que Eliabe surjam, Pai, nada nos demoverá da nossa firmeza, Pai, nos nossos propósitos, nos nossos focos, Senhor. Oh Jesus, eu declaro que todos nós faremos grandes coisas e de fato, vamos prevalecer. Isto é fato, Jesus. Nós vamos prevalecer. Porque somos homens e mulheres sábios que praticam, Senhor, aquilo que ouvem. Não apenas 10%, 100%. 100% da Tua palavra é a nossa vida, Senhor. Tem que ser assim. Declare aí você com fé no seu lugar. Diga: eu farei grandes coisas e de fato eu prevalecerei. De novo: eu farei grandes coisas e de fato eu prevalecerei. Eu farei grandes coisas e de fato eu prevalecerei. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te damos graças e te agradecemos, ó Pai, por ter nos trazido a todos nesse lugar, nesta noite, para ouvir esse maravilhoso conselho, essa maravilhosa palavra. Por isso agora nós declaramos, Jesus, que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e as mentes daqueles que farão grandes coisas e prevalecerão, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos louvar ao Senhor! Vamos fazer esta declaração, em nome de Jesus. Seja a salvação, cante aleluia, aleluia. Seja a salvação, dê glória a Deus. Sua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Sou de Deus, você também, então não pare de louvar. A salvação, cante aleluia, aleluia. Seja a salvação, dê glória a Deus. Sua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Salvação, cante aleluia, aleluia. Seja a salvação, dê glória a Deus. Sua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar. A alegria do Senhor é o que me faz glorificar. Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me deter. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar meus pés, ninguém pode calar minha
Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo, e diga a quem está ao seu lado: você fará grandes coisas e prevalecerá em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Até domingo. Aleluia.